Bom dia, você que acompanha o BNC Amazonas. Nós falamos ao vivo, direto do Quality Hotel Manaus, localizado na Avenida Mário Ipiranga, onde hoje e amanhã acontece o 10º Congresso Amazonense de Cardiologia. Está aqui o Dr. Marcelo Fernandes, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas, e o Dr. João Marcos Barbosa, que é o presidente do 10º Congresso de Cardiologia, né? Eu vou ouvi-los aqui rapidamente porque já vai começar o evento, você vai acompanhar ao vivo pelo BNC Amazonas, todas as palestras, a mesa redonda que vai acontecer também. Eu queria começar com o Dr. Marcelo, sabendo a expectativa aí e a importância desse congresso aqui para a classe no Amazonas. A importância desse congresso é o momento que nós temos de poder compartilhar conhecimentos, trocar experiências, estreitar os laços entre os cardiologistas, não só de Manaus, mas de todo o Amazonas, da região norte. E é um momento importante porque nós podemos aqui trocar experiência entre os serviços, entre os colegas que atuam nessa área aqui em nossa região. A gente quer destacar no congresso que esse ano nós estamos tendo várias palestras em torno de várias temáticas, né, da área da cardiologia. Destacando a nossa conferência de abertura, que é um tema inédito, mas já que há muitos anos já estudado no Congresso Brasileiro de Cardiologia, o tema de espiritualidade e doença cardiovascular. Então a gente tem a expectativa realmente de receber as pessoas, de acolher nesses 2 dias, e esperamos que as pessoas participem e aproveitem, né? Temos também a presença de 5 palestrantes de fora do nosso estado, que vêm trocar experiência conosco, né? Nos trazer uma visão diferente, novas técnicas, novas experiências em relação aos temas relacionados à cardiologia. Ok, doutor João Marcos, sou como presidente do 10º Congresso, eu estava olhando e um dos temas não é uma boa notícia para os amazonenses, porque as doenças tropicais, elas dão uma intensidade aí nas doenças cardiovasculares. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema que vai ser o tema da mesa redonda, né? Isso, bom dia a todos. Realmente nós temos uma mesa redonda muito interessante, que é o acometimento do comuns. E as pesquisas que temos feito cada vez mais sobre essas doenças têm demonstrado já também acometimento cardíaco. Então é importante que a gente conheça e estude isso cada vez mais para saber tratar melhor o paciente e o paciente ter uma melhor evolução. E esse congresso vai ajudar a disseminar esse conhecimento e fazer com que todos tenham mais atenção com relação a isso. Ok, obrigado, doutor João Marcos, obrigado, doutor Marcelo Fernandes. E você agora vai acompanhar ao vivo pelo BNC, então, o 10º Congresso Amazonense de Cardiologia. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer também à diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas, a pessoa do doutor Marcelo pela escolha do meu nome como presidente do Congresso. Agradecer a presença de todos vocês, os patrocinadores, a todos os palestrantes, temos palestrantes locais e palestrantes nacionais, que foi muito fácil compor essa programação científica, porque todos acolheram com carinho o convite para a participação nesse evento. Nós teremos 39 palestras, teremos 12 atividades entre mesas redondas e simpósios. Chamar a atenção também que nós teremos hoje um simpósio satélite, né, da Novartis, até com o lançamento de um novo medicamento. Temos aqui a presença do Dr. Félix Ramírez, que é o coordenador nacional do estudo que embasou esse novo medicamento. E agradecer sobremaneira a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo, doutora Marlúcia, doutor Frederico, doutora Elisângela, doutora Rovanda, e também o doutor Bacuc, que faz parte também da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que no momento encontra-se em tratamento de saúde prolongado, fora de Manaus, e não pôde estar aqui entre nós, mas que desde o início da organização do Congresso tem entrado em contato conosco. Ele está participando desse congresso, já que mandou 9 temas livres. Nós temos 27 temas livres no congresso. Acho que é um dos congressos da Amazonense que mais temos apresentação de tema livre, apesar de ser um número que a gente pretende crescer ainda mais, dos quais 18 são projetos de pesquisa, e o Dr. Bacuc, demonstrando a participação efetiva dele na nossa cardiologia, mandou 9 temas livres, 9 projetos de pesquisa. Então ele está presente aqui
E a gente, como temos até uma primeira palestra de espiritualidade cardiovascular, a gente sabe que o pensamento positivo de todos e que a pessoa sentindo esse pensamento positivo, com certeza o tratamento dele será de sucesso. Então, agradecendo a todos vocês, vamos declarar aberto o congresso, iniciando com a palestra do professor Sérgio Thyssen. O professor Sérgio Thyssen é do Rio de Janeiro, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em Medicina Interna na Hospital Universitário da UFRJ, especialista em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico da Unidade Coronária do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, ex-professor de Medicina da UFRJ e também do FTE Souza Marques, professor do curso de Eletrocardiografia Básica, Arritmias Cardíacas, Emergência e Terapia Intensiva, Semiologia Cardiovascular e Medicina Interna nos hospitais de Ipanema, Bom Sucesso e Laranjeiras do Rio de Janeiro. Graduado também em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um físico especialista em Física da Matéria Condensada, Magnetismo e Supercondutividade. Então, nós temos um currículo bem amplo e nós agradecemos a sua presença, Dr. Sérgio Thyssen, e gostaríamos de iniciar a sua palestra sobre espiritualidade cardiovascular, que vai ser muito proveitosa para todos nós. Obrigado a todos. Muito bom dia a todos, caros colegas. Queria, antes de tudo, me adaptar ao microfone. Queria agradecer imensamente ao Dr. João, que fez a abertura do nosso congresso aqui no Amazonas. Queria agradecer ao nobre colega que nos fez esse gentil convite para que nós pudéssemos fazer um tema algo diferente daquilo que nós todos estamos como que acostumados no dia a dia. Queria agradecer a presença de todos vocês e vamos ver o que nós conseguimos neste período de trabalho de aproximadamente 1 hora para então abordarmos essa questão. Antes de mais nada, muito agradecido, eu gostaria de lembrar que os colegas médicos, de uma maneira geral, todos eles têm as suas convicções, as suas crenças, alguns até não as possuem. E os pacientes que nós cuidamos no dia a dia também. Muitos deles têm as suas convicções e outros, vamos dizer assim, não têm exatamente a profissão. Por isso mesmo que tudo que nós estamos é de uma fronteira, e é uma fronteira relativamente nova, mas apenas relativamente, porque colegas do mundo inteiro têm se debruçado sobre esta temática e muitas vezes nós, mais preocupados com questões mais típicas da cardiologia, da medicina interna, da clínica médica de uma maneira geral, não nos enfronhamos muito, deixamos como que passar ao largo. Mas examinando a literatura, nós vamos encontrar diversos esforços de grupos de trabalho de diversos países do mundo, considerando, como vamos ver, essas questões. Então, é algo prazeroso para nós, é algo que nos tem convidado ao estudo e, de certa maneira, já à prática. E é mais ou menos isto que nós vamos ver. Gostaríamos de lembrar que nós estamos vivendo uma época diferente, porque nós tivemos, a humanidade teve, um grande avanço no sentido das ciências de um modo geral e da ciência médica como um todo. A medicina tem 5.000 anos de história e depois de 5 milênios nós estamos chegando a algumas questões de uma maneira objetiva, de uma maneira clara. Reparem, a partir do 14 de dezembro de 1900,
Max Planck resolve um determinado problema da época, a chamada catástrofe do ultravioleta, e ele entende a ideia da quantização. Surge a mecânica quântica e com ela a física moderna. Isso tem criado avanços impensáveis e outros bem conhecidos de todos vocês, a ideia de uma física nova que vem como que revolucionando o cenário geral do nosso mundo, incluindo a nossa prática do dia a dia. Mecânica quântica e teoria da relatividade são os aspectos basilares da chamada física moderna. Ressonância nuclear magnética, funcional ou não, só existe pelo avanço desta física. Espírito, alma ou consciência fora da matéria. Cada vez mais, pesquisadores de alto nível vêm considerando algo que, para ficarem distantes das ideias religiosas, trabalham com o nome consciência. Mas, na verdade, fazendo analogias com filosofias e religiões, a ideia de consciência fora do cérebro tem a ver com a ideia de muitos que chamam isto de espírito ou alma. Cada vez é mais nítido a ideia de que não somos apenas um corpo somático, biológico, organizado de trilhões e trilhões de células, tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas e assim por diante. Outra ideia é a ideia de um paradigma novo, mente e corpo. Quando nós cardiologistas na unidade coronária entendemos de uns anos para cá a importância da depressão, os doentes com infarto do miocárdio, mais depressão, morrem o dobro do que os doentes apenas com infarto do miocárdio sem depressão, portanto. Isso tudo está sendo estudado. Qual é a importância desse estado mental, desta patologia psiquiátrica, que é a depressão, e como isto se relaciona com o coração humano, para justificar resultados claros. E vocês sabem disso. Depressão hoje é fator de risco independente da doença arterial coronariana. Hoje nós temos uma ideia de especialidade médica, psico-neuro-imunoendocrinologia, e nós estamos aprendendo o relacionamento entre as estruturas nossas conhecidas e um pouco mais da importância da letra P, com a ideia do psiquismo, seja lá o que for isto, é questão de nós estudarmos num momento à parte. Entrelaçamento quântico, fenômeno EPR, bem da física isto, mas isso está chegando na medicina. Pensamento como radiação eletromagnética, ou, em vez da física clássica para descrevê-lo, uma fenomenologia chamada não local, típica da mecânica quântica. E existem experimentos extraordinários para um dia nós podermos estudar com uma determinada profundidade. Metilação do DNA, modificações das histonas e os code, RNA não code, são marcadores da epigenética. Epigenética é uma ciência junto da medicina, biologia, e que tem cada vez mais importância para os médicos de um modo geral. Querem ver outra coisa curiosa? Nós lidamos, por uma questão mais particular, com crianças autistas, que são cada vez em maior número. Há 15 anos atrás era uma criança para 20 mil crianças nascidas. Hoje, uma para 68. E já revisto na semana passada, 1 para 58. Então é um crescimento exponencial e nós estamos pesquisando isso. E o cérebro da criança autista, o cérebro da pessoa com depressão é inflamado. E nós estamos pesquisando a relação entre a inflamação
do cérebro do deprimido da criança autista. E, ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com o processo inflamatório na doença arterial coronariana? São fronteiras novas que vocês já têm noções ou estudam, mas é algo que vai nos ocupando cada vez mais. A ideia, portanto, crianças autistas no consultório, nós inventariamos a condição dos pais, buscando o diagnóstico precoce de doença coronária em todos os pais de crianças autistas, projetando a coisa um pouquinho mais para o futuro. Guardem essa ideia, epigenoma, epigenética, e isto tem o seu espaço também para as doenças cardiovasculares. Muito bem, agora em maio do ano passado, nós estávamos no Rio de Janeiro, na reunião da SOCERJ, o Congresso da Sociedade do Estado, e nos coube, numa determinada ocasião, além de outras, repercussões fisiológicas determinadas pela religiosidade e espiritualidade. Então vejam, isto está, como o Marcelo nos adiantou, cada vez mais fazendo parte dos estudos da cardiologia de um modo geral. Esta foi uma mesa redonda sobre religiosidade e espiritualidade e a prática clínica das doenças cardiovasculares. E naquela altura nós trabalhamos algumas ideias que eu vou recapitular rapidamente. Efeitos na saúde física e mental dela, religiosidade, espiritualidade, porque aqui ainda estamos falando de algo que diz respeito aos dois aspectos. Vejam lá, 30 anos de estudos, empíricos e não empíricos, com uma melhor metodologia, outras nem tanto. A ideia, por exemplo, do ponto de vista fisiológico, como que o SNC, sistema endócrino, imunológico e cardiovascular, reagem às modificações, hábitos, tendências, culturas no âmbito da religiosidade e da espiritualidade. Diversos, por exemplo, estudos mostraram que fluxo sanguíneo aumenta em áreas cerebrais, especialmente córtex frontal, giros cingulados e tálamo, durante meditação religiosa e prece, e diminui em outras, como córtex parietal superior, que é a área reservada para outras atividades. Então nós vamos pesquisando e vendo o que os colegas têm buscado. E do ponto de vista das práticas de religiosidade e espiritualidade, algumas nós estamos colocando com mais ênfase: a meditação. A meditação é uma forma de espiritualidade distante das questões de crença. Então ela tem um valor muito grande, como algo isolado dos vínculos naturais do ser humano com as mais diversas religiões do planeta. A ideia da oração, que diz respeito a diversas crenças, a ideia de mediunidade, transes, xenoglossia, que é falar em línguas estrangeiras, alguém que nunca ouviu nada em árabe, arcaico, de repente começa a falar isso, como aconteceu na questão dos pentecostais. E há estudos trabalhando as áreas cerebrais que são ativadas durante estes transes naturais de xenoglossia. Experiências induzidas por drogas. Os próprios colegas, utilizando determinadas substâncias, como o ácido lisérgico, por exemplo, e sendo analisados do ponto de vista do que se altera a nível, por exemplo, do sistema nervoso central. Correlações neurobiológicas de práticas espirituais. E quando a gente busca as questões, são sempre aspectos de imagem, seja através de ressonância funcional, SPECT ou PET. De tal maneira que, aliás, vale lembrar, os três aspectos são herança da física moderna, mecânica quântica, sobejamente. Para que tenhamos uma ideia já de alguns aspectos simples, mas curiosos, para que a gente veja pelo menos o que se passa na literatura de um modo geral, vejam lá, revistas sérias todas, metodologia de alto nível algumas,
de nível intermédio muitas, e de um nível que você não pode valorizar tanto, algumas poucas também. Prece como um relacionamento interpessoal, um estudo de neuroimagem. Vocês vão encontrar isso. As referências eu posso deixar todas elas com vocês. Vejam lá, o que os autores descobriram? Prece como um relacionamento interpessoal com Deus, por ressonância. Então, pessoas participantes de um tal de cristianismo moderno, como se fosse um cristianismo atual, como pentecostais, carismáticos, não consegui traduzir, spirit-filled, como se fossem cheios de um Espírito, ou Espírito Santo. A ideia qual é? Presença de Deus forte e imediata durante preces espontâneas ou de improviso. Para eles, egressos das religiões, aquilo significaria a presença de Deus. Então, a prece, nos resultados do trabalho, elas são comparadas com imaginar de falar com a pessoa amada, ou com um conhecido simplesmente, ou imaginar de visualizar e nomear um desfile de animais, algo que, portanto, não tem nada a ver com a ideia em questão. E aí o resultado mostra que as mesmas áreas cerebrais que falar com pessoa amada, o que sugere que o cérebro trata estas relações como um relacionamento interpessoal e de amor. Essas são questões de fisiologia através de métodos de imagem. Existe um artigo sobre recompensa, aqui a palavra saliência não é como em língua portuguesa, é no sentido de exaltação. Redes de atenção ativadas por experiências religiosas em mormons devotos. Eu não vou entrar propriamente nos detalhes, mas isso é feito na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Projeto Cérebro Religioso, para que a gente vá se familiarizando com o que existe hoje, claramente, na nossa literatura. Era a procura de áreas cerebrais específicas como substrato das atividades de religiosidade e espiritualidade. O estudo foi feito com 19 mormons estudados por ressonância. Sentimentos advindos de experiências de devoção ativam núcleos accumbens. Vocês vão ouvir falar muito nisto, porque é uma das áreas de circuitos de recompensa e prazer, que são ativados em diversos outros aspectos da vida humana. No córtex pré-frontal, o pré-frontal ventromedial e regiões frontais de atenção. Então, a ativação do núcleo accumbens precedeu o pico dos sentimentos espirituais em 1 a 3 segundos. Ou seja, primeiro acontece uma mudança encefálica e depois a sensação, vamos dizer, de conforto própria quando aquelas pessoas estão fazendo as suas orações. Se nós analisarmos a ressonância funcional, aqui nós temos o diencéfalo, os ventrículos laterais, o tálamo e a ideia do caudado, a cabeça do caudado e o núcleo accumbens. Núcleo de recompensa em prazer e em experiências de mormons. Estudo sugere a ativação dali, podendo justificar a motivação da prática religiosa. Claro que aqui para os mormons, mas talvez isso seja algo a se generalizar, claro que a partir de estudos próprios. A ativação bilateral da cabeça do caudado, também visto em estudo das freiras carmelitas. Essa é uma experiência que correu o mundo inteiro. Em experiências místicas estão os autores, isso tem 11 anos. A atividade tem sido observada em várias condições de efeitos positivos agudos, como amor romântico e amor maternal, estados de euforia por uso de cocaína e metanfetaminas. Então, o circuito de recompensa e prazer é o mesmo, e ele também é ativado por aspectos religiosos. E a ocitocina é exatamente o hormônio que é o mediador destas coisas. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas são estudos bem interessantes que mostram
as áreas devidamente sendo como que acesas com determinadas cores, exatamente em função daquilo que se deseja pesquisar. Aqui, a ideia de atividade cerebral, eu não estou conseguindo fazer a leitura. Vou virar para cá. Atividade cerebral em pessoas que viveram experiências de quase morte. Qual é a ideia aqui? Experiências de quase morte são experiências como que, a partir de pacientes que estavam em campo cirúrgico, indução anestésica, parada cardíaca, interrupção propriamente da cirurgia, reanimação cardiorrespiratória, e muitos desses doentes sobreviveram. As cirurgias até, ou de imediato, ou algum tempo depois, elas foram retomadas. Muitos desses doentes, quando despertaram, passaram a contar experiências variadas, mas todas elas com muitos itens em comum. A ideia de se verem no teto do centro cirúrgico, de saírem do hospital com uma velocidade imensa, acompanhados com a ideia de um ser de luz, foram as expressões utilizadas, reencontraram pessoas da família que já haviam morrido, conversaram sobre a vida, retornaram para os seus corpos e depois contaram isso aos anestesistas e aos cirurgiões. E existem artigos de alto nível fazendo propriamente um estudo prospectivo, já não mais retrospectivo, avaliando essas questões, esses aspectos. De tal maneira que hoje se sabe, em doentes deste tipo, que sofreram de paradas cardiorrespiratórias, em que o eletroencefalograma se mantinha isoelétrico, essas pessoas tinham uma vida ativa, com determinados detalhes. Inclusive, pacientes que eram cegos de nascença, enxergavam normalmente, quando estavam como que viajando ou fazendo algo que eles relatavam depois. O percentual é de 18%. 18% dos que pararam, foram ressuscitados e voltaram para contar alguma coisa, ou tinham condições neurológicas após a recuperação, quase 20% deles viveram essa fenomenologia. Esse artigo, ele vai fazer uma comparação entre você pedir a essas pessoas que se lembrem dos seres de luz que os acompanharam. E aí, nos testes que eles fizeram, as áreas cerebrais são as mesmas de outros trabalhos relacionados com a questão da oração, da prece e da meditação. São os tais circuitos propriamente de recompensa e de prazer. Só que esses pacientes, todos eles eram como que egressos de experiências de quase morte. Esse era um grupo selecionado. A ideia de estudos neurocientíficos em relação às práticas espirituais. De tal maneira que, para qual for a revista que você coloque o seu olhar, você vai ver, como nós vamos perceber, estudos bastante sérios e sobre os quais nós estávamos nos referindo no encontro de cardiologia do Rio de Janeiro, este ano mesmo, em maio. Novos tempos, prece intercessória. Nós vamos ver isto, mas vocês já viram. É algo de um primeiro artigo publicado há 20 anos. A ideia de unidade coronariana. Como é que fica a evolução dos doentes quando você separa dois grupos? Os dois grupos, numericamente, de características semelhantes, claro, e em um deles, além de tudo da cardiologia moderna de então, que todos, obviamente, receberam, apenas um grupo recebera a prece intercessória, feita à distância, por pessoas de crença judaica e de crença cristã.
E quando eles compararam os resultados lá adiante, eles viram diferenças em scores de recuperação dos doentes coronarianos para melhor a partir do uso da prece intercessória. A mortalidade não mudou, a morbidade essencialmente mudou, mas não de modo estatístico. Mas os scores mudaram para melhor e essas pessoas, vamos dizer assim, foram objeto de um estudo que é o estudo original para tratar da questão da oração voltada para os doentes da unidade coronariana, que vocês sabem muito bem quem são do ponto de vista das suas patologias. Menos depressão em quem mantém atividade religiosa regular. Cada vez isso é mais nítido, sugerindo que a atividade religiosa, caracteristicamente, uma vez sendo algo destes grupos que frequentam as suas igrejas, os seus templos, isso ocasiona uma situação de menos depressão. E como vamos ver num artigo mais recente, menos suicídio, até porque depressão e suicídio se relacionam importantemente. Pessoas que vão à missa, estou pensando algumas coisas de propósito, vivem 23% mais e melhor, segundo elas mesmas, em grupos comparados com aqueles que não frequentam os templos religiosos católicos. Inclusão da espiritualidade na prática médica, tempos novos. No INCOR, na Rede Sara, no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, no Rio de Janeiro. Otimismo, esperança, bom humor e a ideia de grupos de trabalho oferecendo aos doentes destas unidades médicas coisas que nós antes não tínhamos, como que fazendo parte de um conjunto terapêutico. A ideia da prece intercessória em unidade coronariana, os efeitos positivos. Este é um dos artigos. O outro a seguir, a mesma ideia, só que agora para pacientes operados de revascularização do miocárdio. E a ideia aqui também de resultados melhores do que quando a prece não é oferecida. Isso tudo fazendo com que nós nos movimentemos em relação ao tema. A ideia de explorar o coração e a alma, efeitos da religiosidade, espiritualidade e gênero na pressão arterial e nas respostas pelo cortisol a um determinado tipo de estresse. Outra ideia, valorizar as questões religiosidade e espiritualidade como coadjuvante, isso não é novo, no sentido de controle da pressão arterial, junto, obviamente, dos recursos terapêuticos. Quem mais funciona para isto, segundo a literatura, é a meditação. Meditação hoje, meditação de qualquer tipo, são 5 tipos diferentes, é algo proposto há algum tempo por diversos colegas de diversas áreas de medicina, inclusive da nossa, que é a cardiologia. Vejam lá, 1999, portanto há 18 anos, estudo randomizado, controlado, de efeitos da prece intercessória feita à distância e o prognóstico de pacientes admitidos na unidade coronariana. E aí nós vamos encontrar propriamente o design do artigo e os resultados aqui embaixo, sugerindo scores de manifestações clínicas das doenças trabalhadas e tratadas nas unidades coronárias, um score melhor quando o grupo recebe a prece intercessória à distância. Então reparem, aqui só o que nós escolhemos para colocar na exposição, nós vamos ver pelo menos 4 artigos mostrando as pesquisas que estão sendo feitas nessa área. 90% das atividades, no caso das universidades americanas, tem espiritualidade na grade curricular. Na escola de medicina,
Um dia vai ter na escola de física e outras escolas das áreas exatas e das áreas humanas, mas nós estamos falando da nossa ideia de fronteira entre a medicina de um modo geral e a cardiologia em particular, com as questões de espiritualidade e religiosidade. No Brasil é o oposto, é o complemento, apenas 10%. Lá no Rio de Janeiro são várias, e acredito que no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e talvez aqui no Amazonas, isso também já seja algo embrionário, mas que tende inapelavelmente a crescer. Taubaté foi a primeira desde 2016 e é disciplina obrigatória, porque muitas delas nas universidades do mundo inteiro são optativas, eletivas, só que a tendência é que haja uma certa obrigatoriedade. Taubaté, Faculdade de Medicina, interior de São Paulo, ela é obrigatória. Existem estudos sugerindo que oração e prece, que são praticamente a mesma coisa, por 20 minutos, reduza a hipertensão arterial, o controle das cifras tensionais. E isto é algo que vai ganhando como que a literatura. Nós mesmos estávamos lá, há 10 anos atrás, Harvard Medical School, espiritualidade e cura em medicina. E aí você vê um anfiteatro cheio de colegas americanos de um modo geral e um ou outro vindo de algum país visitando. Espiritualidade na melhor universidade americana. Era antes como que uma disciplina eletiva e agora é disciplina obrigatória. Uma das melhores revistas médicas do mundo, a melhor da Europa, The Lancet, experiências de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas. Esse é o melhor estudo, porque ele é o primeiro estudo prospectivo, com eletroencefalograma, registrando desde o pré-operatório a indução e monitorando todo tipo de evento. E é deste artigo que nós temos a ideia de que 18% das pessoas têm experiências que nós hoje, neurofisiologistas, clínicos, nós não temos explicação, sem entrarmos numa área que é uma área metafísica, que é uma área algo diferente da ciência médica comum. Então vale nós nos lembrarmos disso. Existem colegas que participaram, Pim van Lommel, que participaram desse estudo e que até hoje continuam trabalhando para tentar explicar o que é que saiu do corpo, porque na medida em que essa consciência fora da matéria fica como que no alto do centro cirúrgico, olha para baixo e vê o seu corpo sendo reanimado, massageado, e aquele corre-corre típico de uma reanimação cardiopulmonar. E afora isso existem vários aspectos. Querem ver uma curiosidade? Quem é então que está vendo o seu próprio corpo do teto do centro cirúrgico? Tudo isso está sendo trabalhado, ventilado. É algo que é diferente do que possa existir no encéfalo. Nós sempre entendíamos que a consciência está no cérebro. Só que durante esses processos em que essas manifestações foram registradas, o eletroencéfalo é isoelétrico, atividade zero. E justo quando o encéfalo, a córtex, tem atividade zero, é aí que 18% vão apresentar aquelas descrições. E uma curiosidade, eles são unânimes em dizer: eu não tenho mais medo da morte. Como se eles pudessem, pela experiência que tiveram, ter uma noção, como se algo do tipo: olha, aquele corpo ali é importante a beça, mas parece que eu vivo sem ele, que eu existo, eu penso, eu tenho visão, eu tenho memória, eu tenho consciência, e eu estou vendo o meu corpo naquele estado. Então esse é um artigo que abre umas portas no sentido de reflexões, e nós sugeriríamos que vocês pudessem fazer a leitura. Olha o que se tem hoje em dia, Annals of Internal Medicine,
eficácia da cura à distância, uma revisão de estudos randomizados. O que seria isso? A prece intercessória. Vocês lembram questões que nós tínhamos colocado? Mecânica quântica, teoria da relatividade, entrelaçamento, fenômenos EPR. Isso talvez tenha a ver com essas questões que os colegas das melhores revistas e grupos de trabalho estão sobre eles se debruçando. New England Journal, a melhor de todas. Olha lá, Deus à beira do leito, e toda uma reflexão do editorialista a respeito de atividades religiosas em medicina. Devem os médicos prescrever atividades religiosas? E esse artigo já tem mais de uma década. The Lancet, de novo, religião, espiritualidade e medicina. Vale a pena a leitura. Aqui algo curioso que eu encontrei e um tanto particular. Vocês já ouviram falar de doutrina espírita? Já ouviram falar de Allan Kardec? Já ouviram falar de centro espírita? Ouviram falar de passes? A pessoa vai e recebe uma imposição de mãos ou algo assim? Colegas cardiologistas de São Paulo, eficácia do passe espírita como terapêutica para reduzir a ansiedade em voluntários. Ou seja, aquilo que antes, há muito tempo, era tão somente uma prática, religiosidade, espiritualidade de determinados grupos, por aí afora, vem sendo objeto de pesquisa para se ver, afinal, o que é isso tudo? O que como médicos isso pode nos interessar? O que isso pode trazer de benefício para a prática clínica diária, do ponto de vista médico de um modo geral e na cardiologia em especial? Existem estudos, eu não sei se eu vou ter tempo de abordar, que mostram claramente a ideia de uma evolução melhor de pacientes com insuficiência cardíaca que receberam a oração além da medicação e dos aspectos da cardiologia convencional. Então isso é uma diferença, e agora com resultados estatisticamente significativos. Nós tínhamos visto, lembram? O primeiro artigo lá atrás, falando da relação mente-corpo, depressão e doença arterial coronariana. E nós estamos estudando hoje inflamação cerebral dos doentes com depressão. E se essa inflamação também tem com aspectos inflamatórios de arteríolas coronarianas, para que nós, inclusive, entendamos esta ponte que se criou, que se constatou, na verdade, entre uma patologia mental, a maior epidemia mundial em psiquiatria, que é a depressão, junto de outra epidemia universal, que é a doença arterial coronariana. O que elas têm em comum e o que nós precisamos saber de fisiopatologia e etiopatogenia e, ao mesmo tempo, levar isso para buscar questões válidas do ponto de vista terapêutico. Por quê? Porque depressão ainda tem a questão do suicídio, é doença grave. E doença arterial coronariana, vocês sabem, é a doença que mais mata no planeta. Muito bem, eu vou fazer um ligeiro apanhado, mas sem entrar em detalhes, até porque eu gostaria de que nós tivéssemos algum tempo para trocar ideias e podermos ver as observações de vocês. Do ponto de vista de espiritualidade, porque está no título do nosso momento agora, espiritualidade e doença cardiovascular, como estado mental e emocional que norteia nossos pensamentos, atitudes, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Existem outras definições, mas elas são análogas. Não vamos entrar nisso. Vocês conhecem, e se não conhecem, é bem fácil de obter as definições. Questões de valores morais e espirituais em filosofias, religiões, doutrinas e movimentos. O que há no mundo está aqui, é aquilo lá. O cristianismo
que é uma das religiões monoteístas, das poucas, o judaísmo, o islamismo, com os seus pilares, o budismo, seja ele tibetano ou não, o hinduísmo, são as grandes religiões que nós temos. E existem pessoas doentes que professam todas essas expressões. E existem colegas, cardiologistas ou não, que são egressos dessas culturas, lembrando que aqui estamos vendo tão somente os valores morais e espirituais, e todos eles têm tudo em comum. Parece que a raiz é uma só, mas tem expressões um pouco diferentes também. Outra ideia é a ideia da meditação, que vem ganhando o mundo e a medicina também, em diversas áreas, e na cardiologia, como vocês vão ver. Então, existem modalidades, a psicologia positiva é pouco falada, mas é algo interessante também, e que tem a ver com os valores do ser humano, que também estão nas diversas religiões. Mas existe o ateísmo, existe o agnosticismo, que são das pessoas que não estão interessadas nessas questões e seguem as suas vidas sem elas, entre pacientes e médicos. Não é assim? Valores morais, conceitos em desenvolvimento, são todos os valores, você vai encontrar isto nas propostas religiosas de todas elas: respeito, tolerância, perdão, mansuetude, caridade e por aí vai. Se vocês querem ver uma lista do que são valores supostamente mais diferenciados, ali estão. Valores espirituais, dimensões e aplicações do tal amor, alteridade, a valorização do outro, porque isso tem a ver com alguns trabalhos na área da cardiologia. Reparem, desafios da intervenção. Queremos pensar num estudo na nossa área, envolvendo medicina interna, cardiologia e espiritualidade e religiosidade. O nosso estudo tem plausibilidade biológica? Estudos epidemiológicos sugerem um potencial de benefício? Estudos randomizados preliminares sugerindo eficácia e segurança? Vamos nos basear em tudo isto. Factibilidade da intervenção, porque existem coisas que a gente imagina, mas que não são trazidos para a prática. Validade interna, validade externa, generalização e aplicabilidade. O que escolher para tornar o paciente solidário ao projeto? Profissional efetuador da intervenção vai ser o médico, profissional de saúde de um modo geral, intervenção individual ou em grupo? Tudo que seria lícito, válido, numa ideia de uma pesquisa científica. Que áreas de atuação, estamos falando do GENCA, que áreas de atuação nós podemos buscar, do ponto de vista da SBC? Psicoafetividade, ligado a estresse, ansiedade e depressão. Religiosidade, enfrentamento ou coping, comportamento, estados alterados de consciência, fronteira mente-cérebro, educação médica, graduação médica, mecanismos de adoecimento e manutenção da saúde, associações de espiritualidade e doença cardiovascular, terapias complementares, tanatologia. Para termos uma ideia de proposta de intervenção para o futuro: intervenção baseada em espiritualidade em pacientes com síndromes coronarianas agudas. Segmento de 1 ano, desfechos clinicamente relevantes para essa área, claro. Intervenção baseada, outra opção, intervenção baseada em espiritualidade em pacientes com DAC. Segmento de 4 anos, desfechos clinicamente relevantes. Isso tudo pode ser objeto de estudo nosso no futuro. Desfechos a serem avaliados, mecanísticos, substitutos ou intermediários, tudo aquilo que nos tem interessado. Clinicamente relevantes: morte cardiovascular, morte total, infarto, AVC, fazendo parte daquilo que nós queremos monitorar. A SBC, vocês estão vivendo isso,
procura hoje estimular o debate em espiritualidade. Vejam esse estudo. Esse é um estudo sério, importante. Nós fizemos uma avaliação mais detida dele. Paz espiritual predizendo a mortalidade em 5 anos em pacientes com insuficiência cardíaca, doentes de miocardiopatia dilatada e todas as etiologias conhecidas e a idiopática, e também a insuficiência cardíaca a partir da hipertensão arterial e do remodelamento miocárdico do doente coronariano. Aqui o grupo de trabalho, e para nós não ficarmos utilizando o tempo que nós gostaríamos para que pudéssemos conversar, a ideia do design do trabalho, irretocável. Eu vou passar mais rapidamente, todos eles com fração de ejeção de menos de 45%. Falar e ler inglês, por causa dos questionários, o trabalho foi feito nos Estados Unidos. Aqui a ideia do número de pacientes, a média e o intervalo das idades e o gênero. A ideia do status social deles, que não nos importa muito. Isto. A ideia do estilo de vida, avaliação deles. Quanto beberam na última semana, o perfil de uso de bebidas alcoólicas, a escala de depressão de todos eles, o instrumento de apoio social. Existe alguém disponível que lhe mostre amor e carinho? Existe alguém disponível para ajudá-lo com tarefas diárias? E as respostas: comparecimento ao serviço religioso breve, medida multidimensional de religiosidade e espiritualidade. Quantas vezes você participa por semana de serviços religiosos? Paz interior e harmonia espiritual, breve, média, multidimensional de ambos, RE. E a ideia das respostas. Adultos, idosos, suas características, sexo, gênero, e o que isso mudou em relação ao resultado. Mas onde é que eu queria chegar? Não apenas a questão de estado civil e as suas diferenças pequenas, sexo e estado civil, nós não vamos ver esse detalhe agora. Menor classe da New York Heart Association, quanto menor a classe, menos sintomas depressivos, menos comorbidades, tempo de sobrevivência mais longa. A diferença entre, esse é o ponto alto do trabalho, entre frequência às igrejas e templos e a sensação de paz, independentemente da frequência aos serviços religiosos de suas escolhas. Frequência religiosa, meus amigos, não se relaciona à sobrevida. Frequência religiosa não relacionada a morbidade e mortalidade. Espiritualidade, sim, menor risco de mortalidade. E essa diferença entre ir ao templo e a outra questão que não depende de templo é a busca, seja pela meditação, pela prece, ou como a pessoa entender, de paz, de espírito, de paz interior no seu dia a dia. Muito bem, menor risco de mortalidade pela espiritualidade ou paz interior. Claro, pesquisas futuras vão sendo feitas no mesmo sentido, para que nós tenhamos elementos mais claros. Olha o tipo de artigo: associação entre espiritualidade e adesão ao tratamento de pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca. Quanto mais crença, quanto mais vivência religiosa, mais adesão. Então, nós vamos perguntar para o nosso paciente ambulatorial ou o nosso paciente internado a respeito das suas características no sentido de fé, do que ele tem feito. Isso pode ser útil no sentido, pelo menos, dele ser mais adeso ao tratamento. Algumas características, os resultados. Quando a espiritualidade foi avaliada por ambos,
os domínios específicos, estava positivamente relacionada à adesão. É isso que nós precisamos guardar. Conclusão: esses dados sugerem abordar adequadamente esses aspectos no cuidado com o paciente. Pode auxiliar a melhorar o padrão de adesão e, é verdade, no complexo tratamento da insuficiência cardíaca. Se vocês quiserem um texto para uma leitura especializada, é o livro deste colega americano, que vai falar de que religiosidade, em síntese, e espiritualidade, menor consumo de tabaco, menor consumo de álcool, aumento de atividade física, melhor interatividade com o ambiente, maior longevidade em 46 de 63 estudos, maior bem-estar, menor estresse psicossocial, taxas de depressão e recuperação mais rápida da depressão, menor comportamento de aversão diante do estresse. E aí vocês têm eventuais referências do Newman, que é o autor de diversos livros, artigos e também de palestras que estão à disposição. O padrão dos resultados favoreceu associações positivas entre variáveis religiosas e pressão arterial em quase todas as análises, exceto para assistir a canais de TV religiosos, cuidado, em que as associações foram reversas. E isso está na televisão, na internet, à disposição das pessoas de todas as crenças. Quanto mais o uso da televisão foi feito para isto, o resultado foi o oposto. Fica uma ideia para se buscar os porquês depois. De tal maneira, vejam algo que não tem muito a ver com o nosso tema, mas vejam: assistir televisão e o risco de mortalidade de embolia pulmonar entre japoneses, homens e mulheres. Resultado final: quanto mais se assiste demoradamente, por horas prolongadas, a televisão, maior a mortalidade. Qual é a causa? Embolia pulmonar. Assistir TV por muitas horas é hoje fator de risco para embolia pulmonar. Conclusão: assistir TV, fator de risco para mortalidade por embolia pulmonar. Querem ver? Esse é um outro artigo. Esse foi feito na Austrália. É um estudo mais bem feito. Assistir televisão, tempo de televisão e mortalidade. O resultado é igual. E aí os detalhes nós não vamos ter tempo para buscar isso agora. Mas a ideia é a mesma. Conclusões: tempo de assistir televisão associado ao aumento de todas as causas e mortalidade por doença cerebrovascular. Além da promoção do exercício, as estratégias de prevenção de doenças crônicas deveria se concentrar na redução do tempo sentado, em particular de se assistir TV. Isso nós não vamos ter tempo para ver, é da Organização Mundial de Saúde. JAMA Psychiatry, associação entre serviço religioso e menor índice de suicídio entre mulheres americanas. E as evidências são claras. Prevenção de suicídio através de depressões de menor gravidade e diretamente na questão numérica da prevenção do suicídio, vocês vão encontrar muito bem estudado nesse artigo. Nessa coorte de mulheres americanas, serviço religioso frequente foi associada com uma significativa redução de suicídio. Aqui seria um slide para vermos barreiras que impõem pesquisadores e médicos assistenciais de incorporar espiritualidade em saúde cardiovascular. Por que isso ainda não é algo mais típico da nossa atividade como especialistas? Aonde estão as dificuldades? E, fundamentalmente, o estudo dessa interface, desta fronteira, é que vai permitindo que nós nos enfronhemos mais nos resultados, possamos valorizá-los e, ao mesmo tempo, colocando-os na nossa prática clínica. E estas coisas mostram, né,
vamos dizer assim, o pioneirismo e a felicidade da escolha de termos uma oportunidade de conversar a respeito do nosso colega Dr. João, do Dr. Marcelo e assim sucessivamente. Querem ver uma outra coisa curiosa? Isso aqui, Congresso Mundial de Psiquiatria, setembro de 2014. Estávamos lá, falando a respeito de abordagem espiritual das doenças mentais. Para 4.500 colegas da psiquiatria, psicanálise, psicologia e atividades de consultórios de psicologia. E muito bem aceito por um severo comitê científico para poder permitir que certas coisas chegassem ao mais alto fórum da psiquiatria mundial, que é o Congresso Mundial, que vai ter agora outro em outubro. Religiosidade ou religião e intervenções espirituais em cuidados de doença mental, estudos randomizados. Todos eles tratando de coisas análogas. Prece. Olha lá, 3 de maio de 2017. Primeiro simpósio Genca Socerge de espiritualidade na prática cardiovascular. Diversos colegas de Porto Alegre, de São Paulo e do próprio Rio de Janeiro, cada um falando um pouquinho a respeito dessa nova fronteira. Estudos de neuroimagem em estados de transe. O que é dissociação do transe espiritual? Seja na xenoglossia, seja nos pentecostais e aquelas coisas que nós tínhamos visto antes. Saúde e espiritualidade, as melhores revistas. E por aí afora. Eu vou deixando essas questões para uma outra oportunidade. Essa sequência seria só sobre meditação, mas eu vou deixar para valorizar mais outras questões que vocês próprios possam trazer também. Meus amigos, por enquanto, muito obrigado. A nossa hora de trabalho foi, e nós pudemos então apenas chamar a atenção para alguns aspectos, para que vocês possam se sentir mais motivados no estudo dessas questões que antes, ou até há bem pouco tempo atrás, não nos ocupavam. Muito obrigado a vocês todos, estamos à disposição para uma conversa, se houver chance. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio, pela excelente palestra. Acho que a gente gostaria de aproveitar, sim, a sua presença, um pouquinho mais do seu tempo. Acho que depois a gente tira um pouquinho do tempo do intervalo para a gente aproveitar a sua presença e abrir para as considerações e eventuais perguntas. Acho que ficou claro que vamos dizer assim, algo novo. Nós estamos muito mais acostumados a uma infinidade de outras coisas, né? Mas quanto mais nós nos debruçamos sobre esse tipo de estudo, de literatura, mais nós ficamos motivados para mais e mais estudos e já passando a considerar como que nós podemos trazer, eu diria ainda coisas relativamente preliminares, mas para a prática clínica diária, no ambulatório, no serviço público, no hospital público, no hospital privado, no nosso consultório, e também, além disto, como que nós podemos imaginar pesquisas sérias nessa área, porque delas dependerá o nosso futuro. Vocês já imaginaram a mudança de foco, a mudança de paradigma, de um paradigma que nos acompanha a história humana, que é uma espécie de paradigma materialista, e a ideia de um paradigma espiritualista, o quanto nós perdemos em 5.000 anos, desde Imhotep no Egito, pai da medicina, Hipócrates na Grécia, Galeno e Avicena em Roma, são 5.000 anos, e nós nunca usamos, pelo menos nos tempos atuais,
em que nós estamos aqui funcionando e trabalhando, estas coisas. E elas estão como que surgindo da literatura e do empenho de colegas que são iguais a nós, só que mais motivados ou motivados na frente para essas coisas. Sabe lá se nós já não perdemos 5.000 anos? Muitos já estiveram trabalhando com isto nos seus próprios pequenos universos, mas a ideia agora é uma ideia de universalização. Assim como nós discutimos todas as medicações, todos os grupos farmacológicos para as mais variadas doenças cardiovasculares, fora as questões de uma cardiologia intervencionista, de desfibriladores implantáveis, etc., né? O que mais nós temos que fazer? Vocês já imaginaram quando aquele artigo do New England, Deus à beira do leito? Se não Deus, o colega médico, a enfermeira, como é que nós vamos lidar com o paciente sobre estas coisas? Por que não lidarmos? Por que muitas vezes mantermos um certo distanciamento numa relação médico-paciente, às vezes, que nem é de tão boa qualidade? Isto vai mudar a relação médico-paciente, aprofundando o vínculo no sentido de beneficiarmos cada vez melhor o nosso doente. Porque se não for essa a nossa intenção, eu vou fazer física, engenharia, né, uma ciência exata, né? Nós temos que relembrar sempre o objetivo fundamental da medicina como arte de curar. Ninguém perguntou nada e eu fui falando. Professor Mariano. Não, só para dizer que esse conhecimento que você está passando, nós já temos vários artigos, e nós temos um programa de atuação muito intensa de pacientes cardiopatas, que é o Clube do Coração. O Clube do Coração se reúne semanalmente com pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardiovascular e os seus cuidadores. E a gente tem levado esse recado do valor da espiritualidade, da religiosidade, da fé, de uma maneira positiva, como um adjunto no melhor resultado, e não só o melhor resultado, mas na tranquilização desses pacientes que estão com a perspectiva de se submeter a cirurgias com risco de vida e que precisam de um apoio espiritual e que têm melhores resultados realmente enfrentando com mais paz a cirurgia, com mais confiança, eles adquirem mais confiança. E então isso daí eu acho que é realmente uma coisa que muitos de nós já devem ter incorporado na sua prática clínica em explorar esse assunto que tem um valor muito grande. É curioso, né? Primeiro, a nossa alegria de te ouvir, né? Contando já uma coisa que é uma experiência prática, uma vivência de um grupo de trabalho. Mas nós nos lembramos que é como se nós tivéssemos, durante a evolução humana, né? Colocado a ciência, e nela a ciência médica, distante de uma outra expressão do conhecimento. Nós não temos religião, filosofia, ciência e arte. A gente não divide o conhecimento dessa forma. Então, é como se antes a ciência médica e as outras caminhassem à parte. E hoje você vê, não só na medicina e na cardiologia, colegas da área de exatas, da área de física, trabalhando a física da alma. Entende? Trabalhando do ponto de vista do que será a alma. Que coisa é essa? Ela precede a vida física? Ela sucede? O que é essa coisa de experiência de quase morte? Morreu, mas não morreu, e volta para contar o que experimentou. Então, os desdobramentos me parecem, assim, muito valiosos, e nós temos um grande desafio de, com os resultados iniciais, já fazermos algo no sentido da vivência e da prática, exemplo do que o colega acabou de trazer, mas também nos engajarmos, porque na medida em que nós, que temos alguma formação razoável para as questões da medicina, nós começarmos a pensar projetos de trabalho para desenvolver na base do que eles já fizeram, nos precedendo,
Nós temos que trazer mais consistência para isso, discutirmos mais essas questões entre nós, entre todos, levarmos isso talvez para a universidade, para as faculdades de medicina, né? Seja com disciplina eletiva ou obrigatória, mas ventilando o tema, dizer, olha, essa união entre ciência e espiritualidade e religiosidade é pertinente, é natural, simples e lógico. Aquilo que viveu e que se encaminhou de maneira diversa e separada, nós estamos vendo uma nítida como que reaproximação. Quem que vai ganhar com isso? Todos nós. Bom, gente, infelizmente o tempo é curto, né? Muito obrigado. Eu achei que era até meio-dia. Mas acho que a gente agradece a sua presença, acho que foi fundamental na nossa abertura do Congresso e muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Dr. Sérgio Thyssen está chegando aqui nesse momento, acabou de palestrar sobre espiritualidade e as doenças causadas pelo BNC Amazonas. Eu fiz algumas anotações aqui da sua palestra, foi muito interessante, e eu queria, os slides, que quem vai a templos religiosos vive 23% a mais e melhor, tem menos depressão. E um dado interessante, que 90% religiosa do paciente passou a ter elevada importância na conversa do médico e do paciente no consultório e na internação? Olha, meu amigo, pelo que nós vemos na literatura, e isso vem sendo, como você mesmo citou, alguns aspectos, objeto de pesquisa, tudo indica que sim. E, de certo modo, era de se esperar que assim fosse. Só que nós não tínhamos antes elemento da melhor vida em sociedade, independente de questões da saúde física, né? Que é o que foi o nosso objetivo hoje. Então, tudo indica, isso já vem sendo feito no mundo inteiro, que o médico, cada vez mais, ele preste atenção nas convicções religiosas, filosóficas dos seus pacientes, que ele possa ter as suas ideias a respeito e, mesmo sendo diferentes, e normalmente são, que ele possa respeitar as questões ligadas a isso de cada um dos seus doentes, mas interagir bem com isto, positivamente, trazendo a eles e às suas famílias coisas que normalmente são possíveis quando o assunto religiosidade, espiritualidade é abordado. Nunca no sentido de separar, sempre no sentido de unir, de estreitar, de buscar os benefícios. Um outro dado que eu anotei da sua palestra, que eu achei bem interessante, é que a oração e a prece por 20 minutos reduz a hipertensão arterial. Inclusive está até grifado de vermelho lá na sua palestra. Já é possível prescrever a prece e a oração como prevenção e tratamento da doença cardíaca? Já é. Claro que isso fica a critério, né, dos profissionais de saúde, em geral, dos médicos, cardiologistas ou não, né? Mas cada vez mais isso é nítido na ciência médica. Então, dependendo da especialidade, isso faz mais sentido do que em outras, né? Mas na cardiologia, por exemplo, que é a área que nós estamos discutindo hoje, tudo indica que sim. E que isso é algo que vai naturalmente fazendo parte do conjunto da abordagem terapêutica. Ou seja, além de prescrever elementos de uma dieta saudável, mudança de qualidade de vida, por exemplo, além da questão alimentar, da questão do exercício. A questão da religiosidade, espiritualidade vamos dizer assim, o aspecto novo. Então o médico deve conhecer o seu paciente nesse sentido, ver o que ele já busca, o quanto ele é feliz, não é? E sente as coisas boas da frequência ao seu
templo religioso, eventualmente de escolha, né? E na certeza de que quando ele propõe para alguém que não o faça, ele está embasado na literatura médica e respaldado para propor isto. Então, assim como ele propõe exercício, dieta, essa questão afetiva, religiosa, espiritual, ela é ligada à saúde humana, seja o seu aspecto, que agora se vê que é um aspecto biológico, físico, mas já era no sentido espiritual, no sentido das suas condições mentais, qualidade de vida, expectativas. Ele como que devidamente entrosado na realidade, entende? Vivendo não uma seita, nada relacionado a uma questão particularista, e sim a religião no sentido de abraçar a todos os demais, mesmo e especialmente aqueles que não são exatamente da sua profissão de fé. O senhor falou de religião, ou religiosidade e espiritualidade. Religião é a mesma coisa que espiritualidade, religiosidade? Como é que o senhor define? Uma pessoa pode não professar religião alguma e ser mais espiritualizada do que aquela que vai ao templo todos os dias. Espiritualidade é uma questão de vivência, é uma questão de elementos próprios que ela buscou durante a sua vida para que ela tenha paz, para que ela tenha harmonia, ela tenha equilíbrio, ela viva interagindo com todas as pessoas, mas segundo os valores que são imutáveis, que são eternos desde a história humana e que fazem com que essas pessoas vivam em paz e harmonia. Entende? Se ela ainda, ou com ela, ou apesar dela, gosta de alguma religião e vai ao templo na sua determinada frequência, isso também é bom. Mas eu posso ter uma pessoa agnóstica que se diz ateia e ela pode ser mais, vamos dizer assim, espiritualmente abastecida e equilibrada de uma saúde mental e espiritual do que até a pessoa que vai buscar isto cada vez que vai no templo. Quando a gente fala de religião, religiosidade, espiritualidade, a gente fala de valores que são louváveis, né? A paciência, a gratidão. Tem evidências científicas de que a gratidão e o perdão impactam positivamente na nossa saúde? Eu não comentei porque eu tive 1 hora para falar e o assunto é vasto. Mas a terapêutica do perdão é algo que espiritualmente traz benefícios para quem a pratica. Entende? Porque nós, de um modo geral, no nosso dia a dia, nós nos vinculamos às outras pessoas. Nós interagimos com todas elas. E tudo aquilo que é vivência conflituosa, tensa, gera estresse, gera desequilíbrios, gera reações com pensamentos e sentimentos equivocados, desnecessários, infelizes e que podem promover, porque essas coisas se irradiam da mente humana de quem a realiza para os outros. Então pode prejudicar as outras pessoas, mas a primeira pessoa que se prejudica é ele próprio, porque antes dessas irradiações mentais, se você me permite o termo, elas saírem para fora da pessoa, elas banham a pessoa primeiro, a sua celularidade inclusive. Quer ver uma questão curiosa? Nós conhecemos muito, a medicina avançou muito em muitas áreas, temos especialidades assim que estão muito, vamos dizer, na frente de toda uma história delas próprias, né? Mas nós ainda não sabemos as verdadeiras causas de uma infinidade de patologias. Nós sabemos muito sobre diabetes, hipertensão, fibrilação atrial, sabemos muito, não é? Sabemos como controlar, mas não sabemos como surge. Existem aspectos genéticos, familiares, existem aspectos vários, mas na essência nós não sabemos a verdadeira origem. E pode ser, apenas como uma reflexão, que nós estejamos adoecendo ao longo da vida, pelo nosso padrão mental,
que no fundo traduz quem somos. Aquilo que nós pensamos diz todo dia para quem quiser saber quem na verdade nós somos. E sabe lá o que nós estamos fazendo com o teor dos nossos pensamentos, ideias, escolhas, ideais, quando na verdade nós podemos estar causando dificuldades para nós mesmos, por causa de um padrão irregular. Aí que entra o aspecto moral, religioso, espiritual. Porque quando nós nos ligamos, geralmente é assim, a uma religião qualquer, nós temos afinidade com aquilo que o sacerdote comenta, com o que está nos textos. Aquilo tem algo conosco e aquilo pode ser educativo, no sentido de que todas as religiões na origem são boas e elas podem servir como um estímulo, um norte para o nosso jeito de viver a vida, evitando que nós nos mantenhamos, vamos dizer assim, ressentidos com as pessoas que eventualmente pensem diferente de nós ou nos firam de alguma forma, né? Mas o perdão vai entrar para diluir isto. Não meramente um perdão de palavras, mas um perdão que tem a ver com empatia, compaixão, amorosidade, fraternidade. Olha, ele fez isso, mas eu não vou deixar de amá-lo, de considerá-lo, ao contrário de tudo que aí existe nesse mundo. Esse tema, ele é um tema relativamente novo, doutor. Ainda há uma resistência. Como é que está a resistência dos seus colegas? Há uma aceitação? Claro, ele é novo, vamos dizer assim, como algo formal na medicina. Mas ele tem a história humana. As questões da religiosidade e espiritualidade se confundem com a história humana. E aí o que acontece? Na medicina isto é novo. Só para você ter uma ideia do quanto se progrediu no Brasil nesse particular, e o Brasil é o que mais progrediu comparativamente com todos os demais países, nós tivemos em junho, no Rio de Janeiro, num congresso de alto nível chamado Medinesp. Exatamente, Medicina e Espiritualidade 2017. 4.500 pessoas. E grande parte destas pessoas que se inscreveram e participaram, muitas delas falaram, como eu também estive lá colaborando, são pessoas que são médicos e que já estão sensibilizados a esse aspecto, que eu não diria novo, mas é particularmente novo na questão da prática clínica. Só isso. E se é que eu posso fazer uma previsão, né, eu não tenho pessoalmente a menor dúvida de que cada vez mais isto vai ocupar o maior dos espaços nas discussões de diversas especialidades. Só para vocês terem uma ideia, as reuniões nos congressos de cada área que se voltam para os aspectos espirituais, antigamente os administradores, eles reservavam uma salinha pequenininha, e as salas, desde o início, ficaram abarrotadas. Hoje são as maiores salas, porque há colegas e pessoas da área interessadas no conhecimento este. Porque todo mundo sente o valor de uma expressão religiosa autêntica e sincera. Entende? E ver isso tudo fazendo parte do dia a dia da medicina, da clínica, da relação médico-paciente, isto é um avanço. Então, isso que nós estamos vendo aqui, o convite que nos formularam, né, os organizadores do Congresso Amazonense de Cardiologia, na pessoa do Dr. Marcelo, de virmos para conversar a respeito, isto é pioneirismo legítimo. Né? E você pode escrever, cada ano vocês vão encontrar cada vez mais pessoas interessadas. Isso tem a ver com a evolução humana. Ok, doutor Sérgio, você tem um compromisso agora. Doutor Sérgio, que é do Rio de Janeiro. Primeiro vez que você vem em Manaus? Não, tenho vindo a Manaus, mas dessa vez foi pela cardiologia. Eu tenho vindo mais para encontros com amigos que são de uma determinada expressão religiosa com a qual eu tenho toda a afinidade. Então já comeu jaraqui? Já. Por isso não está saindo daqui, né? Pena que eu cheguei ontem à noite
um voo de 4 horas do Rio para cá, e eu tenho que ir a Salvador amanhã para um outro evento lindo. E aí eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro, ficar horas e depois quase que eu ainda fico no próprio aeroporto, mas eu vou em casa, troco a mala e vou adiante. Mas por mim eu ficaria a semana inteira na convivência com os amazonenses do coração. Então é só porque estrategicamente foi o que foi possível. Obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos pela cobertura e pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Tá aí, doutor Sérgio Thyssen, que tem um compromisso agora na TV. A gente vai encerrando essa transmissão por aqui, essa primeira parte da transmissão do 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, mas ele continua, vai continuar o dia todo aqui, vai continuar amanhã. Obrigado, doutor. Vai ter uma mesa redonda sobre doenças tropicais e no que elas incidem nas doenças cardiovasculares. As doenças tropicais, elas causam mais intensidade de doenças cardiovasculares, como a malária, por exemplo. Então, esse vai ser um tema de debate aqui durante o dia, nesse simpósio, nesse congresso de cardiologia. E a gente vai voltar à tarde para trazer um pouco mais das informações desse congresso. Eu convido você a ficar ligado na nossa fanpage, no site bncamazonas.com.br. Eu repito que essa é a divisão de negócios do BNC, o BNC Negócios, que também faz parte da Rede Brasil Norte Comunicação. É o BNC transmitindo o seu evento, o seu congresso, o seu simpósio para o mundo, através da internet. Entre em contato com o nosso departamento comercial, Getúlio Cetraro, né, e faça também a sua empresa aparecer na internet com uma transmissão ao vivo. A gente volta à tarde aqui para o Quality Hotel, onde acontece o 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, trazendo mais informações sobre este evento importante. Obrigado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário. BNC, há 2 anos, você precisa saber. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o BNC Amazonas. Nós estamos de volta aqui no Quality Hotel Manaus, onde está acontecendo o 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, aqui no Quality. Profissionais renomados, gente de outros estados estão aqui palestrando, trazendo informações muito importantes sobre a cardiologia aqui no estado do Amazonas e também pesquisas nacionais e mundiais. Ao meu lado, Dr. Ronaldo Camargo, ele é cardiopediatra e intervencionista e também coordenador do Serviço Clínico de Cardiologia Pediátrica do Hospital Francisca Mendes. Dr. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Prazer do BNC falar com o senhor também. A gente estava conversando, o doutor Ronaldo vai palestrar sobre o procedimento terapêutico percutâneo, que é uma cirurgia feita sem corte no peito, né? Uma cirurgia menos invasiva. E a gente estava comentando sobre o cateterismo infantil, né, doutor? E um dado que nos chamou a atenção é que 1% dos nascidos vivos no Amazonas tem problemas no coração. E por meio dessa cirurgia que o doutor Ronaldo faz, é possível identificar e tratar, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse procedimento. O procedimento ele é feito através de catéteres. Chama-se percutâneo porque a gente não faz o acesso por bisturi, não abre o tórax, não faz a chamada toracotomia. Então, através de um vaso, a gente coloca os catéteres, entra dentro do vaso para ter acesso ao coração. Lá a gente identifica os problemas do coração. Nós estamos falando aqui de defeitos congênitos, né? Defeitos de nascimento. Crianças ou até adultos que nasceram com problemas congênitos e que você precisa tratar. Nessa situação, nós temos como abordar através de materiais que entram através da veia, de tal forma que quando a gente chega ao coração, a gente pode identificar qual é o problema e tratar. Sendo uma comunicação, um orifício, a gente pode ocluir, pode fechar. Se tiver alguma válvula que não abre muito bem, você também pode abrir. Também, se houver uma válvula com defeito, a gente pode até colocar uma válvula dentro do coração. Então, existem vários procedimentos que são feitos
de forma que a medicina ela avança e a tecnologia traz muito benefício para os pacientes, porque você passa a tratar de um paciente de uma forma não invasiva, onde você não precisa mais fazer uma cirurgia abrindo o tórax, abrindo o coração, porque você imagina, ao invés de você operar o coração e recuperar na UTI, você opera o coração, com 24 horas você pode ir para casa, porque você não abriu o peito. Então, a gente não precisa acessar o coração com a chamada bomba coração-pulmão, que é a extracorpórea. Então, a recuperação é muito mais rápida. Existem muitos procedimentos que podem ser feitos através desse procedimento terapêutico. Bom, agora, essa cirurgia ela já é o tratamento, né? Dá para prevenir essas doenças do coração nas crianças? É possível prever isso antes? Sim. Primeiro, a criança, antes de nascer, pode ser detectado. Você pode fazer o exame chamado ecocardiograma fetal. Então, é o mesmo ecocardiograma feito na criança, no adulto, e você faz ainda na gestante para que ver o coração do bebê. Ali você identifica se tem algum problema, se tem algum defeito, e você já previne fazendo algum tipo de tratamento. Aqui em Manaus nós estamos ainda engateando na parte de terapêutica de gestantes, de bebê fetal, mas em São Paulo já é feito o procedimento ainda do bebê no útero, onde você tem acesso através da barriga mesmo, você faz os procedimentos de cateterismo, procedimentos percutâneos, que a gente chama, e abre uma válvula e resolve algum problema. Mas, a princípio, o que a gente pode fazer? No pré-natal, além do exame de ultrassom morfológico, realizar então um chamado ecocardiograma fetal, onde você vai detectar e já fazer uma projeção de qual o tratamento vai ser feito para aquele bebê que nasceu com problema cardíaco. Ao nascer já está tudo pronto para que a cirurgia ou até o cateterismo seja feito para diminuir, antecipar a solução do problema. Exatamente. Como a cardiopatia congênita ela é muito grave, o bebê ele descompensa e vai para a UTI. Na UTI você encontra um bebê grave, com choque, sem pressão, com muitas outras situações, às vezes até associa uma infecção por estar debilitado. E aí você está com uma situação crítica, o paciente grave. E aí você tem que realizar algum procedimento com alto risco. Quando você sabe do diagnóstico antes de nascer, você já faz o tratamento antes disso acontecer. Então, o tempo da cirurgia dele é antes de descompensar. Por isso, a sobrevida e as chances de sobreviver e tudo dar certo são muito maiores. Como é que é o acesso das mães a exames, a tratamentos lá no Francisca Mendes? É só o Francisca Mendes que faz isso? Como é que a população em geral pode ter acesso a esse serviço, doutor? Para a criança, nós temos no Francisca Mendes, temos na Policlínica Codajás e no Getúlio Vargas também tem alguns exames de crianças maiores. Basicamente, a cirurgia ela é direcionada ao Francisca Mendes. A parte de ecocardiograma fetal está sendo implantado no Francisca Mendes, eu espero que nos próximos meses a gente possa dar essa notícia. Ainda não é executado, mas nós já temos aparelhagem, já temos já profissionais, falta apenas implantar o serviço para poder realizar também o ecocardiograma fetal no Francisca Mendes. Hoje, o ecocardiograma fetal é feito no serviço privado. Então, se as mães notarem que há algum problema com a criança, com o bebê, pode se dirigir no Francisca Mendes, Policlínica da Codajás e no Getúlio Vargas, é isso? Exatamente. O sistema é feito através da marcação, né, do CISREG e a própria Policlínica pode fazer essa marcação, mas também se o profissional não puder atender por falta de vaga, nós temos também o Francisca Mendes que pode atender sim. Se o paciente tiver necessidade, ele pode se deslocar ao Francisca Mendes. Ok, doutor Ronaldo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, nós estamos sempre à disposição, agradecemos, o serviço do Francisca Mendes está à disposição, está lá lutando para poder fazer os procedimentos, sempre tem dificuldades, estamos sempre procurando parcerias, então estamos lá à disposição. Obrigado, doutor. Forte abraço, viu? Tá aí, você viu a entrevista com o Dr. Ronaldo Camargo, ele é cardiopediatra e intervencionista, coordenador do serviço clínico de cardiologia pediátrica do Hospital Francisca Mendes, falou um pouco aí desse procedimento terapêutico percutâneo, que é a cirurgia feita sem corte no peito para tratar aí problemas no coração em crianças. Agora eu vou pedir para que o Dr. Odilson Marcos, que é cardiologista também, entre aqui com a gente. Doutor, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo ao BNC. Boa tarde, obrigado. O doutor
Odilson acabou de palestrar aqui no 10º Congresso Amazonense de Cardiologia e falou sobre insuficiência cardíaca descompensada. Eu queria que o senhor fizesse um resumo aqui rápido para o nosso internauta do seu tema que o senhor acabou de palestrar aqui. Perfeito, obrigado pelo espaço para falar disso. Insuficiência cardíaca é a principal causa de internação em adultos no mundo todo. No Brasil é assim, aqui no Amazonas provavelmente é assim também. Por se tratar da principal causa de internação, é um tema que nós temos que manter sempre atualizado, porque os pacientes todos os dias eles estarão nas emergências. E o que nós conversamos hoje e discutimos foi justamente em abordagens, novas abordagens para isso, que inclui medicamento, que inclui estratégias para que os pacientes saiam melhor. Eu chamaria a atenção para um ponto importante. Um paciente que interna com insuficiência cardíaca, ele tem uma chance de voltar para o hospital de 50% em 6 meses. Quer dizer, ele internou com insuficiência cardíaca, ele vai para casa, ele tem uma chance de voltar a internar de novo em 50%. De cada 2, um vai voltar. Como que nós fazemos para reduzir isso, já que ele continua com a doença? Então, discutimos algumas estratégias de como dar alta para esse paciente, o melhor momento para ele ir para casa e que medicamentos ele tem que ir usando para que ele não volte para o hospital e sofra uma nova internação e assim tenha toda uma questão de custo e de tempo internado. Entendi. Bom, a gente aproveitar que está com o cardiologista aqui, dê algumas dicas aí para as pessoas não terem que parar no hospital para serem tratadas de repente. A gente sabe, são dicas que a gente já ouve há bastante tempo, mas que é sempre bom reforçar, né, doutor? É perfeito. Até porque, se nós vermos na comunidade em geral, esse problema de insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, o coração crescido, ele está presente de cada 100 pessoas, 3 têm esse problema. Então é muito comum, né? Muito comum. E o que as pessoas têm que fazer para evitar que tenha insuficiência cardíaca? Primeira coisa, o mais importante é quem tem pressão alta, tratar bem a pressão alta, que ela fique abaixo do 14/9. Quem tem algum problema cardíaco, que trate esse problema cardíaco. Quem bebe bebida alcoólica em excesso, que beba de forma moderada e não em quantidades excessivas. Com isso você evita dano ao coração e a insuficiência cardíaca. Para aqueles que já têm o problema instalado, o médico, o cardiologista ou o clínico falou, olha, você já tem um problema de coração crescido. A pessoa deve seguir as recomendações, tomar os remédios que são orientados, fazer visitas médicas periódicas e o mais importante, o sal, controlar muito no sal. O sal é a substância que manda muita gente para as emergências porque ele não é bem liberado pelo rim, não é bem liberado na urina de quem tem insuficiência cardíaca e com isso as pessoas ficam com retenção de líquido e acabam na emergência para tomar diurético ou outros medicamentos para liberar esse líquido. O senhor também nessa palestra falou sobre as perspectivas de pesquisas aqui na Amazônia. Parece que é um céu de brigadeiro, né, doutor? Olha, pesquisa no Brasil não é fácil de fazer porque as agências de fomento que nos ajudam dando material e financiando pesquisa, especialmente o governo, elas cortaram o orçamento e esses cortes têm sido cada vez maiores. Nós temos pouco dinheiro para desenvolver tecnologia e estratégias, mas a Amazônia ela tem um interesse especial porque se faz pouca pesquisa aqui e nós temos um bioma, uma situação que ela é única aqui da Amazônia. A gente tem esse contato com a natureza, uma situação especial de viver no meio de muito verde, muito rio. Como que a gente interage com isso e como que isso muda a nossa doença? Será que é melhor? Será que em termos, comparando com os Estados Unidos ou mesmo com o sudeste do Brasil, como é o nosso coração, como são as doenças? Então eu vejo que fazer pesquisa aqui é importante, o mundo quer saber, especialmente as pessoas que estão aqui, quem mora ao redor, quer saber para que tenham benefício dessas novas informações que só a pesquisa gera. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua entrevista aqui no BNC Amazonas. Sucesso aí na sua caminhada como médico e como palestrante. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Marcos Silvestre, ele é cardiologista, acabou de palestrar aqui no 10º Congresso Amazonense de Cardiologia sobre insuficiência cardíaca. Luan, vamos levar o nosso internauta lá para dentro do Congresso, vamos mostrar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento aqui no Quality Hotel Manaus. Vamos lá? Pode entrar lá, a gente vai
abrir a porta aqui. Você vai agora, junto com a gente, acompanhar um pouco da palestra que está acontecendo neste momento aqui no Quality Hotel Manaus. Olha só, quem vai falar agora? A doutora Renata Teodora, sobre atualização no tratamento das dilipidemias. Vamos acompanhar aqui uma parte dessa palestra. A gente me baseei muito nessa atualização que acabou de sair agora em agosto de 2017, para a gente tentar fazer um apanhado geral, né, sobre o que mudou nessa nova atualização. Então, para falar dessas mudanças, a gente tem que iniciar já comentando sobre a mudança desde já o diagnóstico, onde a gente vai falar na avaliação laboratorial, nessa fase pré-analítica, sempre está lembrando da questão do torniquete, que a gente tem que lembrar que esse torniquete demorado pode alterar de 5% até 10% no valor do colesterol total, então vai ser sempre importante a gente lembrar o paciente para ele ter cuidado, principalmente naqueles casos que são mais limítrofes, né, que a gente pode ficar na dúvida sobre terapia ou não. E do preparo do paciente para a coleta, que foi uma grande mudança agora, que se preconiza que a gente faça a coleta do exame do paciente, levando em consideração seu estado metabólico estável e a sua dieta habitual. Então, como a gente sabe, é raro ficar de jejum 12 horas, apesar de agora estar na moda a questão do jejum, aquela dieta que fica em jejum intermitente, isso. Mas não se considera para a grande maioria da população como estado habitual. Então, assim, foi abolido o jejum em 2016, a Comunidade Europeia e algumas publicações americanas já aboliram, e na nova diretriz também está se considerando que não precisa mais de jejum para a dosagem das taxas de colesterol e triglicerídeo. Para o triglicerídeo é que ainda ficou a possibilidade de você poder manter o jejum, mas ele cita que você faça uma primeira coleta sem jejum. E aí, a depender do valor do triglicerídeo, que você pode pedir uma nova coleta com jejum, de 12 horas. Aqui a gente vai passar, porque é do tempo. Só lembrando que na nova diretriz fala dessa nova fórmula para cálculo do LDL, que a Frideval é a mais conhecida, mais famosa, mas agora a gente tem essa de Martin e colaboradores, que vai levar em conta uma variável que vai considerar HDL, colesterol e triglicerídeo para achar uma variável e fazer o cálculo do LDL colesterol. Aqui são os valores que a gente tem na nova diretriz. Então, o colesterol total é considerado desejável, independente do jejum, abaixo de 190. O HDL colesterol acima de 140. Os triglicerídeos são os únicos que vai levar em consideração ou não o jejum. Então, sem jejum, abaixo de 175 e com jejum abaixo de 150. LDL, a gente viu que vai depender da classificação do risco do paciente, ficando de 130 e vai variando, caindo 30 pontos até o risco muito alto. Então, de 130, 100, 70 e 50. E o não HDL acompanhando o LDL colesterol, sendo que se difere de 30 pontos também. 160 para o risco baixo até 80 para o risco muito alto. Lembrando que a diretriz enfatiza bem a questão de que se você tiver em adulto um colesterol total acima de 310 ou na criança acima de 230, lembrar que isso aí pode ser um indicador de hipercolesterolemia familiar. Então, você deve sempre, nesses casos, afastar causas secundárias para poder fazer esse diagnóstico. A classificação não mudou muito, a hipercolesterolemia, a laboratorial é o tipo que a gente mais utiliza. A hipercolesterolemia isolada, lembrar que é pela dosagem do LDL acima de 170. Hipertrigliceridemia a gente já viu lá no quadro, a mista quando eles se misturam, e o HDL baixo, para considerado é 40, abaixo de 40 para homens e 50 para mulheres. A estratificação de risco cardiovascular, na diretriz anterior a gente via que ele utilizava Framingham, score por tempo de vida. Já na nova diretriz ele cita exclusivamente essa classificação de risco, estratificação de risco global. Tem no site da SBC um aplicativo que é bem fácil de usar, porque essa estratificação de risco ela é um pouco longa, assim, um pouco demorada, se a gente for levar em conta ter várias tabelas no consultório. Então, se você baixar o aplicativo, vai facilitar bastante, porque ele é bem prático. Primeiro, você vai identificar, são 4 etapas, né, para a estratificação. Você vai identificar se já existe alguma
alguma lesão vascular, alguma obstrução vascular acima de 50% em qualquer território independente. Se você disser que sim, o paciente já se classifica em muito alto. Se não, você vai saber se o paciente tem diabetes ou não, o doutor Jean até tinha comentado. Se o paciente for diabético, vai considerar a presença daqueles fatores de risco ou determinar se ele tem alguma aterosclerose subclínica, dependendo se sim ou não vai classificar em alto ou intermediário. E se não tiver, você vai os fatores de risco. E ritmologista, sim. Bom, nós estamos voltando aqui ao nosso painel de entrevistas, né? Agora aqui a doutora Kátia Coceiro, ela é cardiologista e ritmologista e palestrou aqui no 10º Congresso Amazonense de Cardiologia sobre a arritmia ventricular. Essa é uma doença que pode estar relacionada à morte súbita, né, doutora? Seja bem-vinda ao BNC Amazonas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa arritmia ventricular. Boa tarde, obrigada. Que bom que a gente está dando essa divulgação para o evento. Então, hoje de manhã eu falei sobre as arritmias ventriculares. É uma arritmia que os cardiologistas e o médico emergencista ele tem uma certa tensão quando se depara, porque pode estar relacionada com morte súbita. Então, a gente precisa fazer uma investigação muito detalhada, muito voltada para desmistificar essa relação. A senhora está me falando que os sintomas eles são muito parecidos com o do infarto, né, doutora? Ou pelo menos a causa é um pouco parecida, né? Na verdade, os sintomas das arritmias ventriculares não têm relação com os sintomas do infarto, mas a pessoa que teve o infarto, a probabilidade dela ter essas arritmias ventriculares é muito grande. Os sintomas dos pacientes com arritmias ventriculares estão relacionados com desmaio, sensação de desmaio, tontura, palpitação. E algo que não pode deixar de se falar é se ele realmente tem um parente de primeiro grau com morte súbita na família. Como é que a gente previne isso? Bom, a prevenção é prevenir as doenças cardiovasculares. Como eu te falei, né, mais de 80% das vezes essas arritmias ventriculares estão relacionadas com infarto agudo do miocárdio. Então, a prevenção das doenças cardiovasculares estão relacionadas com a atividade física, com a alimentação, com estresse emocional, controle do colesterol e da pressão arterial. Então, sempre a gente acaba voltando, né, na base de tudo isso, que é a prevenção das doenças cardiovasculares como um todo. Okay, doutora Kátia, muito obrigado pelas suas explicações, viu? Eu que agradeço, obrigada. Doutor Davi Arnaud Soares, que vai falar sobre peculiaridades da epidemiologia das doenças cardiovasculares na Amazônia. A gente conversava antes de entrar aqui ao vivo com vocês, e o doutor Davi me dizia que as taxas de doenças cerebrovasculares são mais altas no norte do que no restante do Brasil. Doutor, é uma notícia não muito boa para nós amazonenses, né? Na realidade, as taxas de AVCs, que são as doenças cerebrovasculares, elas, no mundo inteiro, as pesquisas apontam que as condições socioeconômicas estão associadas com essas taxas. Nas regiões menos desenvolvidas, as taxas de doenças cerebrovasculares são maiores, que é o nosso caso. Comparado com outras regiões do país, com o sul, com o sudeste, nós temos mais doenças cerebrovasculares, mais AVCs e menos doenças isquêmicas proporcionalmente. Isso é uma característica de regiões menos desenvolvidas, que ao longo do tempo os controles, o acesso da população à informação, a controle dietético, acaba diminuindo as doenças cerebrovasculares em velocidade maior do que a queda das taxas de doenças isquêmicas. E com isso há uma ultrapassagem de uma em relação à outra naquelas regiões que se desenvolvem mais. A mesa redonda só vai, obviamente, destrinchar isso aí para os médicos que estão aqui, né? Vamos chegar lá. Esperamos sim, esperamos que sim. Ok. Bom, o doutor Dilson vai falar sobre as perspectivas da pesquisa em doenças cardiovasculares na Amazônia. Nós temos boas perspectivas, doutor? Bom dia. A primeira coisa, as perspectivas são boas, mas quando nós falamos em pesquisa,
pesquisa é feita quando nós temos mais pergunta do que resposta. E como o Davi apontou ali, na Amazônia nós temos muitas perguntas a serem respondidas. E tem aspectos epidemiológicos, as doenças acontecem aqui de uma forma diferente. Porque a Amazônia é mais pobre, primeiro, e porque nós temos algumas outras peculiaridades. Para te dar um exemplo de um dado que existe nacional do Ministério da Saúde, de uma pesquisa chamada Vigitel, a Amazônia é campeã de obesidade. E a minha cidade, Rio Branco, no Acre, é a campeã nacional de obesidade. Por que isso acontece? A pesquisa vem para isso, porque nós temos alguns dados, a pesquisa faz o diagnóstico e através dela nós podemos tentar achar por que o mecanismo ou a situação socioeconômica ou outros dados que trazem a essa situação que é negativa. E é isso que nós vamos discutir hoje aqui. Ok, doutor, obrigado. Boa palestra para o senhor. Obrigado. Obrigado, doutor Davi. Uma excelente palestra para o senhor. Muito obrigado. Eu vou pedir para que agora chegue aqui conosco o doutor João e o doutor Marcelo, doutor João Marcos, que é presidente desse congresso, do Congresso Amazonense de Cardiologia, doutor Marcelo Fernandes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Amazonas. Pode aqui para o meu lado esquerdo, doutor Marcelo, não tem problema não, a gente está... Pode passar, estamos ao vivo aqui. Bom, nós abrimos a nossa cobertura com o doutor João Marcos e com o doutor Marcelo ontem, antes da palestra do doutor Thyssen, e agora a gente está aqui para saber do doutor Marcelo e do doutor João, começar com o doutor João aqui. Doutor João Marcos, que é o presidente do 10º Congresso Amazonense de Cardiologia, os objetivos do Congresso foram alcançados, doutor? Estão sendo alcançados, sem dúvida. A gente está tendo uma boa presença de público, palestras excelentes, de excelente nível e que estão servindo muitíssimo para ampliar nossos conhecimentos. Qual o legado que o Congresso deixa para a classe aqui no Amazonas? O legado de atualização, ampliação dos conhecimentos, encontro dos diversos serviços, encontro com palestrantes nacionais, trazendo experiências de outros estados que vão engrandecer a nossa prática local. Obrigado, doutor João. Doutor Marcelo, fazer uma pergunta que eu fiz para o doutor João. Qual o legado, a contribuição que este congresso deixa para a classe de cardiologistas aqui do Amazonas? Acredito que os objetivos realmente foram alcançados, né? Essa troca de experiência, de conhecimentos que o congresso traz, essa permuta, né, entre vários colegas, não só aqui da região, mas do país, de outros estados, de centros de referência, como colegas do INCOC que estiveram aqui conosco, colegas do Acre, criou essa teia de conhecimento que fortaleceu ainda mais o programa do Congresso de Cardiologia aqui em nossa cidade. Sociedade Brasileira Amazonense de Cardiologia, Seção Amazonas, já tem alguma novidade, algum evento que já pode anunciar, adiantar para a gente? Não, a gente vai continuar o trabalho, né, agora na próxima gestão, o Dr. João Marcos, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas. Nós vamos continuar apoiando a sociedade e com certeza virão outros eventos aí na frente de atualização, de troca de experiência, para que a gente possa fortalecer não só a nossa especialidade, mas o nosso objetivo principal é fazer com que tudo isso resulte no benefício para o paciente. Okay, obrigado, doutor Marcelo. Conversamos com o doutor Marcelo Fernandes, que é o presidente da Sociedade Amazonense de Cardiologia, Seção Amazonas, Regional Amazonas, e o doutor João Marcos, que está sendo o presidente deste 10º Congresso Amazonense de Cardiologia aqui do estado do Amazonas. A gente quer agradecer a sua audiência, o seu compartilhamento, o seu comentário. Continue acompanhando o site bncamazonas.com.br. A gente fez esse evento aqui dentro da divisão de negócios da Rede Brasil Norte Comunicação. Se você quer o seu evento sendo transmitido para o mundo através da internet, você registrando isso nas redes sociais e em vídeo e áudio, entre em contato com o nosso departamento comercial. Obrigado, doutores, obrigado, doutor João, obrigado, doutor Marcelo, obrigado a você que nos acompanhou. BNC, há 2 anos, você precisa saber.